Que alegria estarmos juntos. Aqueles que nos acompanham também, acompanham pelo sistema de comunicação Canção Nova, sejam bem-vindos à nossa festa das tendas. Quando estava chegando hoje aqui de manhã, uma pessoa se aproximou e falou: padre, eu sei que o senhor está com pressa, mas me explica aqui o que é a festa das tendas, né? Só relembrando que anualmente a gente sempre dá esse contexto para vocês. A festa das tendas é inspirada numa festa judaica, porque o povo, quando saiu do Egito, rumo à Terra Prometida, o povo era nômade, eles não tinham um lugar fixo, eles caminhavam pelo deserto, então eles viviam em tendas, em cabanas. E depois Deus o constituiu como nação. Mas até hoje, o povo de Israel, por uma semana, celebra a festa das tendas, que é chamada a festa de Sukkot. Então, eles vão em Jerusalém, fazem cabanas, ou aqueles que têm as suas casas montam uma parte assim, como se fosse uma cabana, e por uma semana eles vivem ali, fazendo memória ao tempo da graça, ao tempo da libertação. Então a festa das tendas para nós, Aliança e Misericórdia, é o tempo de voltar às nossas origens, voltar ao primeiro amor e dar graças a Deus pela nossa vida e vocação. Amém? Amém. E esse ano, que nós queremos ser de modo especial, conduzidos pelo Espírito Santo, nós queremos viver na unção do Espírito Santo. Por isso a gente precisa estar bem ligado, amém? Você está ligado? Está ligado? Ah, muito bem. Queridos, para contextualizar aqueles que nos estão em casa e que de repente não conhecem a Aliança de Misericórdia, ao longo desse fim de semana você vai poder conhecer um pouquinho da nossa missão, do nosso carisma, da nossa vida. E nós temos um tema, um caminho espiritual para cada ano. No ano passado, quando nós assumimos o serviço da presidência, o Padre Pedro, a Tatiana e eu, nós sentimos a moção de Deus para viver um ano cristológico, com a figura de Cristo no centro. E nós escolhemos esse tema, enxertados em Cristo, permanece em mim e eu em vós. Esse ano, o nosso tema é ungidos e consagrados pelo Espírito. Então esse ano é o ano do Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem que ter um destaque especial na vida e na missão da Aliança de Misericórdia, porque esse ano é o 24º ano de fundação da nossa família. Então nós estamos em preparação para o nosso jubileu, o ano da graça do Senhor. No próximo ano, 25 anos de Aliança de Misericórdia, onde o nosso tema será: e começaram a festa. E nós focaremos na figura de Deus Pai. Então, um ano para o Filho, um ano para o Espírito, um ano para o Pai, e o nosso último ano, como presidência, nós queremos trabalhar a dimensão da Santíssima Trindade. Amém? Amém. Se você entendeu, diga amém. Amém. E nesse ano, como esse ano de preparação para os nossos 25 anos, para o nosso jubileu, nós desejamos que esse ano seja um tempo de voltar às nossas origens, de voltar e fazer memória na nossa essência, de reacender aquela chama que Deus colocou no nosso coração quando nós o conhecemos. Faz memória aí, lembra aí quando Deus te chamou, quando você fez a sua primeira experiência com Ele. Deus quer reacender nesse ano isso novamente. Deus quer reinflamar os nossos corações. Que esse ano seja esse tempo de revisão da nossa vida e de preparação para nós celebrarmos e comemorarmos os 25 anos da Aliança e tudo que Deus fez na vida de tantas pessoas através desse carisma. Amém? Bom, então, se você trouxe a palavra de Deus, abra aí, por favor, no Evangelho de São João, capítulo 17, no versículo 15, de 15 a 20. João 17, de 15 a 20. Se você medita a palavra todo dia, é claro que você é da Aliança de Misericórdia, porque esse é o nosso compromisso de vida. Não sei se vocês estão vendo aí nas redes sociais essas frases que trazem um pouco da nossa característica. Quem encontrou, diga amém. João 17, 15. Essa aqui é a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus diz: Pai, não rogo
que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os, ou consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles. Palavra da salvação. Meus queridos, o tema do ano e o tema dessa pregação é ungidos e consagrados pelo Espírito Santo. Existe uma unção dada por Deus sobre cada um de nós. Essa unção nós recebemos do batismo, nós renovamos e a confirmamos no crisma, sacramento da confirmação. Nós renovamos e fortalecemos essa unção quando nós, sacerdotes, somos ordenados, os casais assumem o sacramento do matrimônio, quando nós assumimos os nossos vínculos, quando nós assumimos a missão que Deus confiou a cada um de nós. Então existe, desde o início da nossa caminhada cristã, uma unção de Deus sobre nós. Mas o que é essa unção? Vamos voltar lá no Antigo Testamento, para entender um pouquinho, porque a unção significa derramar o óleo, o azeite de oliva, ungir com óleo. E o óleo no Antigo Testamento era um elemento amplamente utilizado. Por exemplo, na consagração dos reis, na unção dos profetas, dos sacerdotes, era utilizado o óleo para ungí-los, porque eles eram chamados de ungidos do Senhor. O óleo também era muito utilizado na culinária, na alimentação do povo de Israel. Era utilizado para acender as lâmpadas. Imagina que não havia energia elétrica, então era necessário para poder enxergar, para poder ver, o óleo para manter a chama acesa. O óleo também era um elemento medicinal, era usado para o remédio, era usado para cicatrizar as feridas do corpo. Então o óleo foi amplamente usado na cultura judaica. E aí, se nós entendemos que tudo aquilo que no Antigo Testamento acontece como figura, que o Frei Raniero Cantalamessa, cardeal, ele nos ajuda de uma forma muito pedagógica, dizendo assim: o Antigo Testamento é a figura, aquilo que acontece no tempo de Jesus é o evento, e aquilo que hoje nós vivemos como igreja é sacramento. Então, pegamos a dimensão da unção. No Antigo Testamento, figura. No Antigo Testamento, no tempo de Jesus, evento. E depois, na vida da igreja, sacramento. Então, imagina só, assim como lá no passado o óleo mantinha a lâmpada acesa, ele serve hoje para manter essa chama acesa em nossa vida. Assim como antigamente o óleo era utilizado para curar as feridas, hoje como sacramento, o óleo, a unção dos enfermos, também serve como instrumento de cura, como instrumento de salvação. Assim como o óleo ungia os sacerdotes no Antigo Testamento, continua ainda ungindo os sacerdotes hoje na igreja do Senhor. Porque a unção de Deus é um dom dado e que nós precisamos tomar posse a cada momento. E o que significa essa unção? O rito da unção constitui, irmãos, uma consagração de um indivíduo para uma missão que lhe é confiada por Deus. E ali, Deus nos dá um dom especial. Então, aquele que é ungido, ele é consagrado. O óleo é um sinal visível de uma graça sobrenatural que é derramada sobre nós. Quando o óleo nos toca e a palavra da igreja, a oração da igreja é proferida, o Espírito Santo desce sobre nós e nos dá um dom especial. E aí nós somos ungidos. E a palavra ungido vem de Christos, Jesus Cristo. Jesus é ungido de Deus. E nós, que hoje nos identificamos como cristãos, nós só podemos trazer esse nome porque há uma unção sobre nós, amém? É interessante, ontem na missa, Dom Dilo já dizia isso.
No início do cristianismo, essa palavra ainda não era amplamente usada. Os discípulos de Jesus eram chamados daqueles que seguiam o caminho, aqueles que viviam uma nova forma de vida. A igreja ainda estava nascendo. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E por que isso aconteceu? Porque assim como Cristo é o ungido, aquele que foi ungido com o poder e com o Espírito Santo, e diz o Atos dos Apóstolos, e por isso ele passou fazendo bem e curando a todos. Quando nós olhamos a vida da igreja no Atos dos Apóstolos, nós percebemos os cristãos vivendo uma vida no Espírito, os cristãos realizando as obras que Jesus realizou, sinais, curas, prodígios. Na primeira leitura do dia de hoje, nós vamos ver Pedro que cura um paralítico, Pedro que ressuscita uma mulher. Mas isso por quê? Porque os discípulos de Jesus, depois do Pentecostes, eles viveram no Espírito. Eles eram movidos pelo Espírito. O Espírito agia sobre eles. E por isso, quando os homens e mulheres olhavam para a vida deles, percebiam, eles são diferentes. Há uma força sobrenatural diferente sobre eles. Eles são cristãos, de Christos ungido, porque existe uma unção sobre ele. Meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui, e os que nos acompanham em casa, hoje nós queremos retomar essa unção. Neste ano, neste caminho espiritual, nós queremos mais uma vez renovar e tomar posse da unção do Espírito Santo que está sobre nós. Esse Espírito que tem o poder de transformar e de realizar maravilhas. É bonito que, na medida em que nós vamos deixando ser conduzido pelo Espírito Santo, nós vamos nos tornando instrumentos da graça de Deus. Lá na nossa casa de formação, ali próximo no Botuquara, na periferia de São Paulo, num lugar muito pobre, o diácono Denilson, diácono permanente, casado, ele assumiu a evangelização com a sua família de uma capela, a Capela São Marcos. E ele começou um trabalho de restauração, de reforma daquela capela, um pouco como São Francisco, vai e restaura a minha igreja. Então o diácono Denilson assumiu com muito empenho, muito zelo, a edificação de uma capela. Mas junto com isso entrou toda uma missão de evangelização. E ele compartilhou comigo testemunhos de pessoas que estavam afastadas da igreja, pessoas que tinham deixado a igreja católica para assumir o protestantismo. E de repente, criança é batizada, os pais recebem o sacramento do matrimônio, se engajam na comunidade. Então nós temos ali crianças, jovens, adolescentes, famílias que estavam longe da vida da fé, mas quando viveram a experiência dessa unção, esse poder do Espírito Santo, eles foram transformadas. Tem uma mulher que recentemente, que ela está deixando o seu trabalho de carteira assinada, vai começar a trabalhar com autônoma, porque ali, naquele lugar, ela quer assumir uma missão, e ela quer ter mais tempo para a sua família e tempo para evangelizar. Meus queridos, isso só é possível quando a unção de Deus está sobre nós. Amém? Tá ligado? Então diga para a pessoa que está do seu lado: hoje, o Espírito de Deus quer trazer sobre ti uma nova unção. E nós que somos ungidos pelo Espírito Santo, que fomos ungidos nesse caminho da nossa vida, nós não podemos ser só ungidos, mas nós precisamos viver como pessoas ungidas. Entre todas as pessoas, entre a humanidade, nós fomos ungidos no nosso batismo para sermos cristãos. E isso é o nosso diferencial. Mas não basta só ser ungido. Eu preciso viver como um cristão. Eu preciso que na minha vida, na sua vida, nós testemunhemos que nós escolhemos por Cristo. Que a nossa vida escolhe e testemunha Jesus Cristo. A palavra em Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor, e o Senhor me ungiu e me consagrou.
O Espírito do Senhor nos unge, como o Padre Evandro falou. Mas para quê? Para nos tornarmos consagrados. E a palavra consagrado significa separado. Olha para a pessoa aí do seu lado e diz para ela assim: você foi separado para Deus. Você é propriedade de Deus. Meu irmão, nós somos propriedade de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. A nossa vida, ela foi separada. Mas para isso nós precisamos crescer em intimidade com Ele. Nós precisamos crescer na nossa amizade com Cristo, no nosso relacionamento com Ele. No capítulo que nós lemos no início, de João 17, logo no início, no versículo 15, diz: não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Nós fomos separados para Cristo. E como o Papa Bento diz, numa catequese que ele fez em 2012, nós somos do mundo, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você está no mundo, mas, meu irmão, você não é do mundo. Você é pertença de Deus. Você é propriedade de Deus. A sua vida, ela é do Senhor. E nós precisamos trilhar esse caminho. Se você está longe do Senhor, volte para Ele. Retome o seu caminho, porque você é pertença dEle. Porque Ele escolheu a sua vida e a minha vida para Ele. Nós somos totalmente de Deus. Você está no mundo, mas não é do mundo. E o próprio Cristo, como nós lemos, olha para nós e diz: eu rogo por eles, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Preserva, Pai, eles do mal. Quando as coisas estão difíceis, nós precisamos lembrar: o Senhor intercede por nós. O Senhor luta por nós, por cada um de nós. Porque Ele quer que nós estejamos com Ele. Ele deseja que nós estejamos mais perto dEle. Mas para isso, nós precisamos voltar. E isso não quer dizer: Tati, mas eu já estou convertido há 20 anos. Conversão é todos os dias. Não é assim? Todo dia a gente precisa dar uma melhoradinha. Todo dia tem um passo novo. Todo dia tem algo que eu preciso fazer diferente. E no nosso coração precisa ter esse desejo de todos os dias da nossa vida nós sermos melhor para Cristo. Todos os dias amarmos mais Ele. Às vezes aguentando a braveza do marido, a chatice da esposa. Às vezes aguentando aquele patrão difícil, dando perdão para uma pessoa, mudando a rota da minha vida, saindo de uma situação de pecado. Mas não porque eu quero ser melhor que os outros, mas porque eu quero ser melhor para Cristo. Porque eu quero amá-lo mais. Porque eu quero que lá naquele lugar onde tem a minha mágoa, também pertença a Cristo. Para aquele lugar que dentro do meu coração tem tristeza, também pertence a Cristo. Aquele lugar onde tem aquele pecado, também pertence a Cristo. E cada dia nós vamos caminhando, para sermos mais dele. Hoje, mais de Cristo do que ontem.
amanhã, se Deus quiser, mais do que hoje. E assim nós vamos trilhando o nosso caminho, porque nós fomos ungidos para sermos, e nos tornamos consagrados, nos tornamos de Deus. E o que implica essa dimensão da consagração, então? Nós sacerdotes somos consagrados, os membros da família de Aliança e Misericórdia, os missionários da Canção Nova são consagrados, mas isso é algo para todo cristão. Todo cristão, no dia do batismo, é consagrado a Deus. Amém? E como a Tatiana acabou de dizer, quando a unção é derramada sobre alguém, ela se torna consagrada, ela é consagrada para o Senhor. E consagrar significa o quê? Colocar de lado, separar, segregar. Em que sentido? Olha, isso aqui estava misturado com tudo, com o mundo, mas agora foi consagrado a Deus, é do Senhor. E desde o Antigo Testamento, o povo de Israel já fazia isso. Consagrar uma pessoa a Deus, consagrar um animal a Deus e ofertá-lo a Deus como sacrifício, consagrar um tempo. Por exemplo, o 7º dia para o judeu, o sábado, é um dia consagrado a Deus. Os 6 dias da semana é para o povo, o 7º é do Senhor. Para nós hoje, cristãos, o domingo é um dia consagrado a Deus. É um dia separado para Ele. Então, se nós fomos consagrados por Deus, como o evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós fomos separados do mundo. E aqui, meus queridos, vem uma pergunta. Nós recebemos uma unção, nós fomos batizados, nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas será que eu tenho vivido a minha consagração com fidelidade, com amor? A minha consagração como cristão? A minha consagração como missionário, a minha consagração como sacerdote, a consagração dos casais, ou seja, será que eu já tive coragem de romper com o pecado? Porque aquilo que se consagrou a Deus, aquilo que foi separado para Deus, não pode mais se misturar com o mundo. Nós não podemos ser de Deus e ser do mundo, porque isso escandaliza. Quando nós nos consagramos, nós assumimos uma identidade, nós recebemos um selo, nós fomos marcados com o selo do Espírito Santo. Assim como os animais são marcados para identificar que eles pertencem a alguém, a um dono, a um proprietário, quando o Espírito Santo toca a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser, nós somos selados, o Espírito Santo nos sela, nos marca, nos identifica. E a partir do momento que a unção de Deus desce sobre nós, nós não nos pertencemos mais. Eu já não pertenço a mim mesmo, eu já não pertenço ao mundo, eu tenho que ser de Deus, eu sou propriedade do Senhor. E eu sou chamado e marcado pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, para viver uma relação de intimidade com o Senhor. Jesus não me separou do mundo para me deixar só. Jesus me separou do mundo porque Ele me quer perto dEle. Ele me quer próximo do coração dEle. Ele te quer na intimidade do seu coração. Jesus quer ter uma relação íntima, pessoal, individual, profunda com você. É por isso que um dia Deus te resgatou. É por isso que um dia Deus te tirou do fundo do poço. É por isso que Deus te libertou dos seus vícios. Mas qual é a nossa tentação? Mesmo tendo recebido o selo do Espírito, a nossa tentação é voltar à vida do pecado, não romper de fato. Mas aí a gente pode perguntar: padre, mas eu não dou conta, padre, mas é muito difícil, é muito difícil viver os compromissos do casamento, é muito difícil viver o compromisso da minha missão, mas o mundo é cheio de tentações, eu não consigo me libertar desse vício, não consigo me libertar da tentação dos prazeres da carne, da sexualidade, da bebida, da droga, eu sou muito fraco. Meu irmão, não assuma essa desculpa, essa mentira na tua vida. A unção de Deus está sobre ti, você foi consagrado, você foi separado. São João, na sua carta, diz: maior
é o Espírito que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que recebeu a unção de Deus, recebeu a autoridade espiritual para vencer o mal na sua vida. Por isso, viver como consagrados, viver uma vida ungida pelo Espírito Santo, significa cortar com o mundo, romper com o pecado, pertencer a Deus. Nós temos que dizer para o mundo, nós temos que dizer para o pecado: eu já não pertenço mais a essa vida, eu já não pertenço mais a este mundo, eu sou de Deus, a minha terra é o céu, a minha vida é do Senhor. E por isso, voltar à dimensão da unção, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me consagrou, ou seja, Ele me separou do mundo. Eu já não pertenço mais a mim mesmo, eu sou do Senhor, e a minha vida eu quero dar inteiramente a Ele. Por isso vamos assumir essa graça que está sobre nós. Vamos hoje escolher mais uma vez, e não somente trazer em nós o nome de cristãos, em trazer sobre nós o nome de missionários, missionário de aliança, amigo missionário, não somente trazer títulos sobre nós, nós temos que mostrar com a nossa vida aquilo que somos. Os apóstolos, eles eram identificados pelo povo como aqueles que davam testemunho da ressurreição de Cristo no poder do Espírito Santo. E eu peço que essa graça possa ser renovada hoje sobre nós e sobre a igreja. Que hoje nós sejamos no mundo testemunhas da misericórdia do Senhor, testemunhas da sua ressurreição. Amém? Então diga comigo: Senhor, eu quero me separar mais uma vez do mundo, porque eu sei que a minha vida pertence a Ti. Amém? Tá ligado? Tá ligado? E cada um de nós, nesse caminho, como consagrados a Deus, ganhamos um companheiro para a nossa luta, que é o Espírito Santo. O padre falou, às vezes a gente fala assim, não dou conta, não vou conseguir, não é verdade? Está muito difícil para mim. Mas você tem um companheiro nessa luta. Você tem um advogado. O Senhor deixou um advogado, um socorro para você. O Senhor deixou o Espírito Santo para lutar com você. É o Espírito Santo, é a vida no Espírito que nos faz homens e mulheres novas. É a vida no Espírito, é essa vida de intimidade. Talvez antes, nos teus problemas familiares, nos teus problemas do trabalho, da tua família, dos teus relacionamentos, você lutava sozinho. Mas hoje você não precisa lutar mais sozinho. Você ganhou um companheiro. Você tem um Deus que é o teu socorro e que intercede por você. Nós temos muitas atividades de evangelização, como vocês sabem, e eu queria compartilhar com vocês a experiência que nós fizemos em uma das evangelizações com as garotas de programa, que alguns dos nossos missionários, entendendo que nós somos separados, entendendo que nós somos pertença a Deus, escolhem de ir às ruas e anunciar para essas mulheres que elas também pertencem a Deus. E uma experiência bonita que, entre muitas, que a gente tem feito, é que quando elas chegam na nossa casa, nós levamos elas até a nossa casa, e a primeira coisa que nós oferecemos é um cafezinho, e ali a gente conversa, acolhe, ama aquelas mulheres, presa naquela situação de pecado, e depois a gente oferece uma oração, e Jesus está lá exposto na capela, e que experiência bonita quando elas se encontram com Jesus.
Muitas vezes elas pedem para que a gente reza por elas, mas elas pedem, posso ficar aqui um pouquinho? E ali elas ficam sozinhas com Jesus. E a gente teve uma graça nesse mês passado, que uma dessas garotas que nós evangelizamos, ela saiu da prostituição. E no mês anterior, no mês passado, ela foi até na nossa casa, no dia da evangelização, e ela foi para a rua conosco, para testemunhar. Olha, eu estava aí, há um tempo atrás. Meu irmão, nós somos consagrados e propriedade de Deus. E quando nós tomamos posse disso, quando nós assumimos isso, quanta graça Deus usa através da tua vida. Quanta graça Deus faz através de você. Através do teu sim. Na palavra de Isaías 61, diz que nós fomos ungidos, consagrados a Deus para evangelizar, para uma missão, para anunciar a boa nova, para curar os corações, para proclamar um ano da graça do Senhor. Você não foi só consagrado para ser propriedade de Deus, mas Deus te deu uma missão. Talvez você pode estar pensando, talvez você que está assistindo, mas eu não faço parte da comunidade. Deus tem uma missão para você. Deus te separou porque Ele tem uma missão na tua vida. E todos nós somos discípulos de Jesus. E Ele nos deu uma missão, algo a fazer neste mundo, para fazer com que as pessoas possam conhecê-lo mais. Nós não somos consagrados para nós mesmos. Nós somos consagrados para doar a nossa vida, para oferecer a nossa vida, para testemunhar com a nossa vida para os outros, para conduzir tantas outras pessoas que estão longe de Deus, longe do Senhor, para voltar, para dar uma palavra de esperança, talvez para ser uma mão estendida para essa pessoa, talvez para ser oração por ela, num momento difícil, talvez para anunciar que Deus não desistiu da vida dela. Deus te consagrou, te escolheu, te separou para uma missão. Você tem uma missão no mundo. Na nossa casa no Ceará, nós temos muitos irmãos envolvidos nessa missão. O povo do Ceará está aqui? Ó, o povo do Ceará, vamos acolhê-lo. Vieram 51 pessoas do Ceará. E no Ceará eles têm uma missão muito bonita. Nós lá temos uma casa de acolhida para pessoas que estão em situação de rua, pessoas que têm problemas com dependência química. Nós temos uma escola de evangelização, que é essa experiência missionária para um jovem que deseja fazer essa experiência missionária de 1 ano. E nós temos muitas atividades de evangelização. E entre elas, eles fazem já há alguns anos evangelização na penitenciária. E um dos encontros de evangelização na penitenciária, eles falando sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, que Jesus não tinha desistido daqueles homens, que Jesus dava uma nova oportunidade. E eles, como a aliança faz sempre, né? Nós sempre contamos os nossos testemunhos, a experiência que nós fazemos de Deus. E um deles falou assim:
eu conheci Jesus, eu experimentei Jesus. E um preso disse assim para eles, para os irmãos que estavam lá: eu também quero conhecer esse Jesus. O que eu preciso fazer para conhecer esse Jesus? Eu também quero experimentar disso que você experimentou. E meus irmãos, hoje na penitenciária, nós temos um grupo de catequese com 30 pessoas e aproximadamente 50 pessoas esperando para entrar no grupo para poder receber os sacramentos. Pelo sim de tantos desses irmãos que estão aqui. Podemos louvar a Deus. E é bonita essa experiência porque, juntamente com o Padre Rodrigo, eles organizam a celebração da missa lá no presídio. A igreja em saída, uma igreja missionária. Esse é o chamado da Aliança Misericórdia. E participando da missa e não podendo receber a comunhão, eles diziam: nossa, mas nós queremos experimentar esse Deus que vocês experimentam. Aí entra a dimensão da catequese, para que eles possam viver uma vida sacramental. Porque eles também são chamados a comer do banquete do Senhor. Meus queridos, quando Deus derrama sua unção, Ele nos consagra, amém? Nos consagrando, Ele nos separa do mundo, amém? Essa separação do mundo é porque Jesus quer estar mais íntimo de nós, amém? E depois, ao nos consagrar, ao nos separar do mundo, ao nos aproximar ainda mais intimamente do seu coração, a unção e a consagração têm uma finalidade, que é aquilo que a Tati acabou de dizer. Deus nos envia para a missão. Deus nos envia para evangelizar, para anunciar no mundo, para dar testemunho do Evangelho, desse Evangelho que tem o poder de transformar a vida das pessoas. E esse é o carisma da Aliança Misericórdia. Nós somos chamados a evangelizar para transformar. Nesse trecho do Evangelho que nós ouvimos, o próprio Jesus disse: eu me consagro por eles, para que eles sejam consagrados na tua palavra. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a eles, eu envio a vocês. Meus irmãos, nós somos enviados para uma missão. E missão não significa organizar um encontro, um momento específico, com a hora marcada, com o ministério de música, com equipamento de som. Missão significa viver uma vida evangélica, enraizada no Evangelho, uma vida no Espírito, conduzida pelo Espírito Santo. Nós estamos falando da missão do Ceará, né? Que nós temos um casal aqui, lá do Ceará, lá de Fortaleza, que assumiu de modo especial a missão da Aliança de Misericórdia num momento muito sofrido da vida deles, quando a sua filha, a filha deles, a Celina, veio a falecer. E o Padre Henrique estava lá, eu pude estar naquele momento também, e vendo ali os amigos da Celina, naquele dia de luto, naquele dia de dor, o padre teve uma inspiração do Espírito, né? Vamos trazer o Talitha Cum, que é o evento querigmático da Aliança Misericórdia para evangelizar os jovens. E ali, daquele dia de dor, nasce o desejo de evangelizar os jovens. São quase 12 anos que a missão agora está lá em Fortaleza. Já fizeram mais de 10 encontros Talitha Cum ao longo desses anos. E semanalmente, hoje o grupo conta com 250 jovens que foram tocados, impactados pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Eu tive a graça de acompanhar muitos desses jovens. Tem um casal de modo especial que eu os atendi em confissão durante o Talitha Cum. Aí eles ficaram impactados com a experiência do Talitha Cum. Escolheram uma vida de santidade no namoro. Se prepararam para o casamento, então eu pude abençoar o noivado deles. Depois pude abençoar o casamento deles. E no ano passado pude batizar o primeiro filho deles. E hoje eles são uma liderança no grupo, evangelizam, dão testemunho do Evangelho. Porque Deus nos consagra para uma missão, amém? Tá ligado? Então diga comigo: Espírito Santo de Deus,
Eu quero anunciar o Evangelho a toda criatura. A irmã Meire me mandou um testemunho nesses dias. Vocês sabem que lá no interior de São Paulo, na cidade de Salto, né, o Padre Henrique, junto com os missionários, o Padre Isaac, a Meire, a Eveline, a Meliane, outros tantos membros da comunidade de aliança. Quem é de Salto aqui? Levanta a mão. Vai ter um grupo lá atrás. E nós temos uma experiência muito bonita lá do Fabiano, que é o nosso coordenador do movimento de leigos ali da aliança. Anos atrás, antes da sua experiência de conversão, ele, sob o efeito da droga, no Dia dos Pais, invadiu uma casa e quis, sequestrar, raptar uma criança, fazer o mal, mas porque ele estava no efeito da droga. E a família o acolheu ali, o respeitou, apesar do esposo querer responder com violência, mas eles responderam com misericórdia. E o Fabiano depois viveu um processo de experiência, de conversão, de caminhada espiritual, de amadurecimento espiritual. E tempo atrás, ele estava dando esse testemunho de transformação da sua vida no encontro de casais, o Caná, da Aliança de Misericórdia. E para sua surpresa, naquele encontro, a mãe daquela mulher estava lá. E ela se aproximou dele e disse: eu sou a pessoa, você se lembra de mim? E ele ficou olhando, pensando, não reconheceu. Eu sou essa mulher que você acabou de dizer. Você invadiu a minha casa anos atrás. Mas aquela experiência foi uma experiência de transformação na nossa vida. A minha filha, a partir daquele momento, começou a caminhar na igreja. Nós começamos a caminhar na igreja. Meus irmãos, Deus pode fazer milagre. Aquele que estava numa vida de pecado, aquele que um dia estava sob o efeito da droga, conduzido pelo espírito do mundo, recebeu a unção de Deus, foi batizado no Espírito Santo, se separou do mundo, foi consagrado e agora assume uma missão. Ele evangeliza, ele dá testemunho, ele prega o Evangelho, ele lidera um povo para Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós que estamos aqui, de você que está em casa, você que nos acompanha. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Senhor te ungiu, o Senhor te consagrou para anunciar o Evangelho, para curar os corações feridos, para libertar os presos, para proclamar um ano da graça do Senhor, porque nós não podemos receber a unção e ficar parados, nós não podemos receber a unção de Deus e não fazer nada. O Espírito do Senhor está sobre mim para uma missão, para uma obra, para anunciar Cristo no mundo. O mundo de hoje precisa de testemunhas autênticas do Evangelho. O mundo de hoje precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O mundo de hoje precisa de jovens que tenham a coragem de romper com o pecado, de viver uma vida diferente, de assumir a graça do Espírito que está sobre ti. O mundo de hoje precisa de casais que se amem, que se perdoem, que assumam a cruz do sofrimento do matrimônio, dos desafios, mas que permaneçam fiéis um ao outro, que orem juntos, que evangelizem juntos, que assumam a missão. O mundo de hoje precisa de sacerdotes que vivam de fato o Evangelho, que deem a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, e isso não é possível simplesmente com um bom propósito, isso não é possível simplesmente por uma boa vontade, isso só é possível se nós, na nossa fraqueza, deixarmos o Espírito Santo tomar posse de nós, tomar conta da nossa vida e agir em nós. Nós precisamos parar de choramingar, de lamentar, de dizer que não somos capazes, não, porque a unção de Deus está sobre nós. O poder do alto age sobre nós. Maria também perguntou: como se dará isso? E a resposta do anjo foi clara: o Espírito virá sobre ti. No momento que você perguntar: mas como, Deus? Como viver a fidelidade no matrimônio? Como viver a santidade? Como romper com o pecado? O Espírito virá sobre ti. Não é pela tua força, é pela unção de Deus que está sobre ti. Por isso não perca mais tempo. Não fique olhando as tuas fraquezas, não fique olhando para trás. Tome posse da autoridade espiritual que está sobre você, meu irmão. O Espírito do Senhor está sobre nós.
Jesus disse: eu me consagro por eles. E você se consagra por Jesus? E cada um de nós, como o padre falou, temos essa missão. Mas nós da Aliança de Misericórdia fomos chamados a Deus, por Deus, para ir em tantas realidades. Como muitos de vocês sabem, a Aliança tem casas de missão, tem grupos da comunidade em lugares difíceis, em periferias, como no Rio de Janeiro, na Venezuela, na África, em São Paulo, no Moinho. E ali nós queremos evangelizar aquelas realidades, sendo luz, sendo esperança para essas pessoas. Eu acabei de vir da Venezuela, fui visitar a missão lá. Uma realidade difícil, uma realidade sem esperança. E quando eu falei para os irmãos que quando eu fui e vi aquela realidade, aquelas crianças, lá nós temos 2 oratórios que atendem 55 crianças em média, e eu olhei aquela realidade e vi que através daquelas crianças tem mãe procurando ajuda, pai procurando ajuda. Eu pensei, eu sou missionária por causa disso aqui. Foi para essa missão. Eu não estou lá, mas eu faço parte de um corpo faço parte desses irmãos que estão lá, junto com eles, nessa realidade. A Aliança tem casas de acolhida em tantos lugares e a gente pode ser uma mão estendida para pessoas que estão na situação de rua, pessoas que estão presas nos vícios, às vezes na criminalidade. E através da nossa evangelização, através da nossa missão, quantas vezes nós podemos estender as nossas mãos e ajudar essas pessoas. E poder dizer, olha, Deus não te fez para isso aqui. Nós podemos te ajudar. E quantas casas nós temos para homens, mulheres, Piracicaba, Barbacena, no Ceará. Casas que nós temos para ajudar as pessoas que ainda estão nesse tempo de transição, estão na rua, né, que nós chamamos de Casa Restaura-me, que estão na rua, mas ainda não saiu, ainda não se decidiu sair, e a gente acolhe. Vem aqui, vem conosco. E todos os dias, nós damos uma palavra, nós ajudamos ali aquele irmão com uma refeição, com um banho. Quantos projetos que a Aliança tem para ser mão estendida para as pessoas. Projetos sociais, creches, projetos para famílias. Quantas casas nós temos de evangelização, que nós podemos ser esse lugar onde as pessoas podem encontrar Cristo, podem encontrar Jesus, podem ser evangelizadas, podem ser alcançadas. Nós temos casa na Polônia, na Itália e tantas outras. Deus nos deu uma missão de testemunhar o amor misericordioso, através de tantas ações. E hoje, junto com vocês, nós gostaríamos de assistir o testemunho da Ana Paula, uma das pessoas que foram alcançadas pela vida, pelas mãos, pela consagração de tantos de nós. Então a gente poderia juntos assistir o testemunho da Ana Paula. O pior momento da minha vida, e ver minha maior dificuldade, foi eu estar num barraco, minha casa toda alagada. Molhou tudo, minhas coisas, tudo. Eu olhei, eu falei,
E agora, o que eu vou fazer? Eu sou filha única do meu pai com mais 2 irmãs, que não é filha do meu pai, então meu pai criou nós 3. Aí as meninas cresceram, cada uma foi-se embora e eu fiquei sozinha com o velhinho dentro de casa. Aí vim descobrir que eu tinha mãe com 17 anos. Que aí ela resolveu aparecer, meu pai já estava doente, né? Meu pai faleceu e eu fiquei sozinha. Eu entrei pro tráfico por necessidade própria, né? Por meu pai estar doente, eu precisar de remédio, por eu querer uma roupa, um tênis, entendeu? Coisas que, tipo, eu vi os outros tênis e eu não tinha. Eu não ia. Tipo, menina nova, qualquer lugar, vai vir um doido, vai vir um louco, vai falar assim, vem aqui, eu te dou tanto. Eu nunca gostei disso, eu sempre gostei de trabalhar, de ter o que é meu. Então, pra mim, independente que eu ia estar traficando ou não, na minha cabeça, eu não queria entender que estava errado, eu só queria entender que eu ia chegar dentro da minha casa, eu ia ter dinheiro pra comprar as coisas do meu pai, que eu ia ter dinheiro pra ter minhas coisas e pronto. Tem noção que eu tava com fome, não ter nada na minha casa? Pai das minhas filhas internado em uma clínica e eu falava, o que eu vou comer? Eu não quero que as minhas filhas olhem pra mim e vejam uma má imagem, né? Vejam uma mamãe. Uma mãe que não cuida dos seus filhos, que não ama seus filhos. Não, minhas filhas vêm em primeiro lugar. Se eu tiver um pão ali, eu vou dividir pra elas e eu me viro. Mas minhas filhas vêm em primeiro lugar. O pior momento da minha vida e ver minha maior dificuldade foi eu estar num barraco, minha casa toda alagada. Molhou tudo minhas coisas, tudo. Eu olhei, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E aí, isso é verdade. Nós temos um segredo que eu vou falar agora, eu e a Ana. Ela foi, conseguiu com o pessoal lá da Aliança e eles me doaram as telhas da minha casa. Quem vai olhar para alguém com 2 meninas, sozinha, preta, sem dinheiro? Imagina. E eles não fizeram isso. Eles me acolheram, eles me abraçaram, eles me ajudaram, eles me vestiram, tá? Eles me deram um teto para me morar. Que é o mais importante da minha vida. Irmãos, nós estamos encerrando esse momento. Viu que bonito? Essa é a missão da Aliança Misericórdia. Pegar um mundo descolorido, sem sentido, e pela unção que está sobre nós, trazer uma nova cor, uma nova alegria. Nós queremos que vocês assumam conosco mais uma vez essa missão. Orando por nós, fazendo parte, sendo voluntário, mas nós precisamos também da sua ajuda, da sua contribuição financeira. Hoje nós temos um desafio muito grande, que é manter economicamente a missão da Aliança Misericórdia. Então você que está em casa, você que nos acompanha, se você puder, faça a sua doação, faça a sua ajuda. Nós vamos disponibilizar as informações para isso, transferência bancária, Pix, existem tantas formas que a gente pode ajudar. Sabendo que aquele pouco que você oferece, Deus multiplica. 5 pães e 2 peixes servem para alimentar uma multidão de pessoas. Tá bom? Eu não sei se dá para colocar aqui as informações, a gente vai colocar. Para quem está em casa, você pode depois pegar os nossos dados e fazer a sua colaboração. Ajudar a aliança, ajudar as pessoas que mais precisam. O nosso Pix é doi@misericordia.com.br. Vamos dizer juntos? doi@misericordia.com.br. Essa é a nossa chave Pix. Então, doi@misericordia.com.br. Você pode doar, você pode ajudar, você pode assumir vida de pessoas como a Ana Paula. Amém?